Olá, bom dia, querido ouvinte do programa Talentando, da Rede Boa Nova de Rádio. Muito obrigado pela sua presença conosco nesse amanhecer de novas oportunidades, nesse horizonte novo de desafios. Como você, eu também me encontro nesse isolamento social e eu saliento apenas social, mas jamais isolamento espiritual. É um isolamento social necessário porque respeitamos e queremos respeitar sempre as determinações de autoridades do nosso país, autoridades espirituais que nos orientam. E tanto você quanto eu estamos nessa condição e aguardando ansiosamente que as coisas se ajustem, que a melhoria venha, que as soluções aconteçam. E o que acontece conosco nesse momento, no coração de todos, é uma ansiedade que cresce, inevitavelmente, em função dessa expectativa. Porque, primeiramente, nós não convivemos, jamais convivemos com uma situação dessa. Uma situação de epidemia nós até conhecemos, mas uma situação de pandemia em que o mundo é movimentado, uns países mais, outros menos, mas em que as pessoas são solicitadas, na verdade, são impostas a ficarem reclusas em suas casas, são impostas a elas regras com as quais elas não estão adaptadas e a exigência das autoridades de saúde, as pessoas não têm do que viver quando estão em casa e a maior parte do planeta sobrevive e não vive como a pequena minoria que tem facilidades e privilégios, que estão no reduto de seus lares confortáveis, com todas as providências tomadas, com as geladeiras lotadas, enfim, como nós sabemos. Porém, há algo que nós devemos observar. Quando nós pensamos em espiritualidade de forma mais ampla, e é por isso que estamos aqui, é por isso que você recorre à Rede Boa Nova de Rádio, com comunicadores hoje, cada um em seu segmento, e todos estudando as questões espirituais, as suas referências, as ciências interligadas aos assuntos espirituais, porque nós sabemos que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Nós temos aqui hoje tantas autoridades na Rádio Boa Nova em assuntos diversos que convergem para o ponto principal, que é a espiritualidade, que é o crescimento espiritual de todos nós, que é a verdadeira razão da vida, o aprimoramento de todos nós. Uma encarnação de desafios, um momento de vida precioso para você, para mim, para todos, em que Deus, nosso Pai magnânimo, suprema inteligência do universo e causa primeira de todas as coisas, colocou de maneira harmônica tudo aquilo que precisamos conhecer, que precisamos enfrentar, que precisamos compreender para o nosso crescimento. Eu falo que colocou de maneira harmônica porque o Pai coloca à nossa disposição os desafios que precisamos. Ele aceita os nossos pedidos na espiritualidade quando prometemos reencarnar e realizar tudo aquilo que temos vontade. Mas sabemos que na espiritualidade prometemos muito, planejamos bastante com a ajuda dos benfeitores espirituais que serão os nossos guias durante a vida, que serão as luzes em nossa intuição, brilhando sempre, chamando-nos ao concurso daquilo que prometemos. Porém, sabemos também que o comodismo é algo intrínseco a todos nós. Sabemos que somos espíritos cômodos. É fácil a gente se acomodar com o que é gostoso. É muito fácil se acomodar
numa poltrona bem gostosa, fofinha, agradável. Você deixa o seu corpo, encosta a sua cabeça e diz: "Ah, que delícia!". Pois é, alguém que peça para você levantar de uma poltrona muitíssimo confortável e você já vai franzir essa sobrancelha e dizer: "Ah, me deixa aqui mais um pouco, quero ficar aqui um pouco mais, não brinca não, não me tira daqui". Ou seja, todo o desconforto, por melhor que seja a razão, por mais importante que seja movimentarmos-nos a fim de conquistar algo, quando nos sentimos na zona de conforto, nós abdicamos de tudo aquilo que conhecemos, inclusive da consciência sobre os nossos desafios. Nós queremos as coisas de maneira fácil, de maneira tranquila, e não há esse caminho. Não há. Os atalhos são os piores caminhos. Aquele que procura atalho no meio da mata, onde a mata que foi picada, que foi preparada para a travessia, ela parece mais longa. Aquele que quer pegar um atalho, ele vai encontrar muitas novidades nessa mata. E nem sempre vai chegar mais rápido do que chegaria se fosse pelo caminho adequado, pelo caminho apontado pela espiritualidade. É uma metáfora simples essa, mas você pode entender o que eu quero dizer. Nesse momento do planeta, falando em nossa comodidade, falando em nossa expectativa de solução diante de um desafio desse, que é vermos a sociedade sendo abalada pelas solicitações das autoridades. Fique em casa, hashtag fique em casa. Eu sei o quanto é importante ficarmos em casa. E nós pensamos todos, você que me escuta na Rede Boa Nova de Rádio, tenho certeza que você pensa e sente, muitas vezes, que este hashtag ficar em casa, essa ordem de ficar em casa, vai contra o nosso direito de ir e vir e a nossa busca do pão de cada dia, porque o pão de cada dia não vai até a nossa casa, nós temos de ir buscá-lo. No entanto, o que eu quero trazer aqui hoje é a consciência para todos nós de que tudo está em harmonia com o que o Pai Criador determinou. O Cristo, como um marujo desse barco, governador do orbe e marujo experiente que é, navegando nas tempestades mais desafiadoras do orbe, o Cristo, mais uma vez usando a metáfora, como esse marujo tão experiente, não há tempestades desafiadoras que desafiem a experiência de Jesus. Quero deixar isso muito claro para você. Não há tempestade na Terra, seja econômica, social, biológica, o que for. Não há desafios que o Cristo não os enfrente com sabedoria, que o Cristo não tenha a competência de lidar, porque, como diz Emmanuel em A Caminho da Luz, o Cristo participou da elaboração da Terra. Ele criou os genótipos e os fenótipos. Ou seja, para simplificar, nós podemos dizer, o Cristo criou toda a estrutura físico-química e biológica da Terra e solicitou ao Pai e Criador as nossas experiências, recebeu-nos na Terra como espíritos que, de onde quer que viéssemos, tivéssemos aqui a oportunidade de cultivar essa terra maravilhosa, no sentido da metáfora e no sentido também mais amplo, cultivar o planeta, respeitar o planeta e nos utilizarmos destas experiências que teríamos aqui, destas existências, para evoluirmos, cada um naquilo que precisasse. O Cristo tem absoluta consciência da sua necessidade e da minha necessidade. O Cristo sabe aquilo que cada um de nós pediu para a evolução, sabe das provas que necessitamos e do contexto nesta transição planetária, da harmonia que o Pai
estabelece no universo inteiro, porque o universo é harmônico, nós não vamos falar de desarmonia na Terra. Queremos salientar para você o seguinte: a desordem, e você pode ver lá em Gênesis de Kardec, como você vai ver no Livro dos Espíritos, a desconstrução, a destruição, a desordem faz parte de um processo evolutivo, é necessário. E nós entendemos que a própria física nos explica. Nós temos um termo muito utilizado, você já ouviu tanto, quando 2 mais 2 são 4, essa matemática você conhece. Agora, quando 2 mais 2 podem ser 8, 16, 32, 64, significa sinergia. O termo sinergia, que você já ouviu várias vezes, representa o seguinte: a minha força mais a sua não significa a força somada de um mais o outro. A sinergia de um produto químico mais o outro, por isso vem escrito nos frascos, você pode ver lá, não misture um produto químico com outro, porque o resultado não será a soma do potencial de um mais o potencial do outro. Será, às vezes, de maneira muito mais expressiva, será exponencial, melhor dizendo. Então, 2 mais 2 podem não ser 4, podem ser 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim vai. A natureza é isso. Então, a sinergia é quando uma equipe, pessoas que trabalham numa empresa que tem um efeito sinérgico, a soma dessa equipe, o resultado é muito maior do que a soma, quero dizer. Aqueles trabalhando naquela mesma sala para o mesmo fim podem estar tão harmonicamente em consonância com o pedido da empresa, com a demanda que é feita para aquele departamento, que o resultado pode ser exponencial. Isso é o que todo gerente, todo diretor, todo empresário, todo empreendedor espera. Que a sua equipe tenha um efeito sinérgico, que as pessoas se compreendam, se respeitem, que as pessoas conversem, que o interrelacionamento, que é o relacionamento entre um e outro, seja o melhor possível. E para que o interrelacionamento entre eu e você, para que o nosso relacionamento interpessoal, como se diz nas empresas, entre eu e você, meu ouvinte, para que este relacionamento seja excepcional, o melhor possível, para que a nossa comunicação seja boa, é claro que dependemos, neste complexo, de que o meu relacionamento comigo, primeiramente, seja bom. Ou, quero dizer, eu me entendendo, eu me respeitando, eu me amando, eu me entendendo, o intrarrelacionamento, o relacionamento intrapessoal, sou eu comigo. Quando eu estou bem comigo, quando eu acordo compreendendo quem eu sou, minhas limitações, minhas competências, e aí vem aquele livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, chamando-nos à compreensão do autoconhecimento, né? Porque se vivermos nesse mundo de desafios, nesse mundo contemporâneo em constante mutação, se isso é um desafio, se isso é uma guerra para você, porque muitas vezes você diz assim, eu tenho que matar um leão por dia, você está usando o termo matar e está usando o termo guerra quando você diz, eu vou à luta hoje, buscar o pão de cada dia. O que é ir à luta? O que é guerrear com a vida? É claro que nós estamos usando isso num termo figurativo, ninguém quer sair brigando, mas essa luta, essa busca, essa constante procura de um resultado feliz, ela depende muito da sua harmonia consigo mesmo. Por isso eu digo sempre, quando você acorda, a primeira conversa que tem, o primeiro relacionamento seu nem sempre é com Deus, fazendo uma prece, agradecendo o dia que se iniciou, que você acordou. Muitas vezes é dizendo, nossa, eu estou tão desanimado hoje. Emitiu para o universo uma onda eletromagnética de desânimo. Essa onda vai colapsar, como eu digo sempre, outras ondas de desânimo e elas virão até você, porque onda eletromagnética não tem barreira física nem de tempo. Ela vai embora e ela encontra outra onda e vem. Então você emitiu uma onda de desânimo e fez o favor a si mesmo de potencializar esse desânimo quando esse pensamento encontra outras ondas semelhantes, isso volta para você. Você fica mais desanimado ainda, aí vai tomar remédio. Aí acha que tem que tomar medicação. A medicação é a mudança do padrão vibratório.
a mudança do seu pensamento, a elevação do pensamento para entrar em consonância com o pensamento crístico, com o pensamento de construção, com o pensamento de elevação de Jesus, que espera de nós a competência de mudarmos os contextos a partir da mudança do nosso pensamento e não simplesmente da mudança de ações físicas com as mãos. Eu não estou falando que eu tenho que ir para a vida com uma picareta na mão abrindo espaço na mata, não é isso. Ou quebrando uma pedra que está à minha frente. Eu preciso da inteligência que Deus nos deu para a reflexão, para pensar primeiro antes da ação. Primeiro você pensa, depois você age. Aqueles impulsivos que vão agindo primeiro para pensar depois, normalmente quebraram a pedra errada, né? Vão com a picareta, quebra o caminho errado, derruba a árvore que não é para derrubar. Ou seja, a ação muitas vezes não condiz com aquilo que você espera, porque não pensou, não raciocinou. Então, gente, a expectativa nossa diante de um quadro tão complexo, deste desafio no mundo de uma pandemia, que agora é o coronavírus, mas pode ter outra amanhã e depois da manhã, o desafio é nós respirarmos. Primeiramente, inspirarmos, né? Porque o verbo inspirar, que é trazer o ar para dentro do pulmão, é o mesmo que inspirar a luz divina, inspirar ideias. Então você enche o pulmão de ar e expira e solta o gás carbônico, mas aquele ar que você, aquele conjunto de gases que você inspirou, o oxigênio vem em maior volume ali, alimentando as suas células, trazendo para o seu corpo um conforto gostoso. Então, quando nós inspiramos calmamente, e você sabe que se nós falarmos em respiração, normalmente deveríamos fazer de 14, 15 respirações por minuto, até 19. Mas a nossa ansiedade e o nosso jeito de viver faz com que nós respiremos quase 30 vezes por minuto. Você não percebe, mas não inspira o ar adequadamente, não enche os pulmões de ar e solta como se estivesse numa caminhada natural. Não oxigenamos o corpo suficientemente, então respiramos mais vezes durante um minuto, de forma rápida, de forma não caprichada, vamos assim dizer. Então vivemos errado desde o momento em que acordamos. Portanto, hoje, se você tem a possibilidade, inspire o ar que está em abundância, muito embora às vezes poluído no lugar em que você se encontra, mas imagine sim com seu pensamento poderoso que o ar desta mata que você acaba de pensar, refletir e colocar na sua tela mental, ela tem o oxigênio para fortalecer você, para alimentar suas células. Você vai inspirar 8, 10, 12 vezes, soltando calmamente durante um minuto e pensando que os desafios que vieram para você nessa fase da existência e hoje vendo pessoas desencarnarem ao seu lado aí, na sua família ou perto, ou amigos, ou mesmo amigos de amigos com o coronavírus, entendamos, gente, que antes de criticarmos as questões físicas, biológicas, físico-químicas do contexto da vida, nós temos de respeitar e de compreender e respeitar os desígnios do Pai, compreendendo que o planeta passa por uma transição para que adentremos nos próximos longos anos numa fase de regeneração. E para isto é que está explicado em O Livro dos Espíritos sobre a destruição. É para isso que devemos entender que a palavra sinergia que eu vinha dizendo é uma coisa e que o oposto dela é a entropia. Entropia é quando a força da equipe é menor do que a maior força de um indivíduo que ali existe. Então, vamos explicar entropia, essa lei física, de outra forma. Quando você fecha, você limpa uma casa completamente, a sua sala. Limpou sua sala como você imagina. Deixou um brinco, como nós falamos. Aí você vai viajar, fecha aquela sala e sai. Quando voltar 20 dias depois, se passar o dedo em cima da mesa que estava absolutamente limpa quando você saiu, vai ver que tem poeira.
Ou seja, esta poeira veio porque a natureza, a própria vida se encarrega de sujar a sua mesa. A própria vida se encarrega de tirar do lugar as coisas que você pôs no lugar. Então nós não somos detentores do poder de estabelecer os critérios para a natureza. Não somos nós que determinamos o que vai mudar, o que não vai mudar. São as leis que o Pai determinou, elaborou, construiu e colocou à disposição do universo, e regendo a nossa vida. Então não é você que vai impedir que a poeira caia sobre uma mesa. Se você não consegue evitar a entropia, que é a desordem, para que você organize novamente, aí vai desorganizar, aí você vai organizar novamente, as coisas se desorganizam, você organiza novamente. É assim que é a vida. E a vida requer que nós tenhamos a disposição de organizar as coisas, que nós tenhamos a força, a competência, o amor para organizar de novo aquilo que se desorganizou por alguma força, mas que nós não sabemos questionar às vezes. Que força é essa que desorganiza a nossa vida? Que força é essa que nos coloca em casa? Que vírus é esse tão ínfimo, tão pequeno, tão insignificante, mas que coloca a vida das pessoas em risco, que consegue penetrar num pulmão e causar o que causa, uma asfixia, a pessoa vai à morte porque ele tomou conta de todo o pulmão e não há antibiótico que cure nessa hora? Que coisa estranha! Enquanto a abelha, com 2,5 milhões de anos na Terra, criou 7 antibióticos, na cera, no mel, na própolis, enfim, ela cria 7 antibióticos para a sua defesa, e a caixa de uma abelha é mais imune que qualquer laboratório no mundo. Como é que é isso? Porque Deus tem a competência de colocar as coisas no lugar. E o homem, quando vê algo desorganizar, deveria buscar a própria competência e o amor para colocar de novo no lugar que ele acha que cabe. Então, jamais nesta fase nos achemos incompetentes, mas que nos consideremos filhos do Pai, filhos de Deus, em respeito com a vida, e somos um organismo tão complexo e ao mesmo tempo tão simples para Deus, como todos os outros organismos que habitam a Terra. São simples por um ponto de vista, são complexos por outro, as estruturas são lindas, são maravilhosas, mas são vulneráveis, eu quero dizer, são vulneráveis ao sistema. E o que rege o sistema é o Pai, é o Criador, é a suprema inteligência do universo. Eu não quero aqui dizer que nós entreguemos os pontos e façamos assim, não adianta fazer nada, então Deus que organize tudo. Não é isso. Pelo contrário, que nós utilizemos as nossas competências, primeiro intrapessoais, eu comigo mesmo, para depois interpessoais entre eu e você, e nós consigamos harmonizar o conhecimento que obtivemos nestas existências todas, em todos os campos da vida, em função de uma vida melhor. Mas isso requer, gente, amor ao próximo. Finalizamos dizendo, quando o Cristo nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, passamos por nós, né? Apontamos para cima a Deus sobre todas as coisas, passamos o dedo pelo nosso peito e apontamos para o próximo, e ao próximo como a nós mesmos, porque precisamos nos amar, nos respeitar, nos compreender para que amemos ao próximo. Então esse complexo do mandamento primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, é preciso que eu me ame e que eu respeite a vida, que eu respeite as minhas limitações e que eu faça sempre o meu melhor, em função do próximo e não dos meus interesses pessoais. Isso é viver em harmonia com o conceito de Jesus, com o conceito crístico e com o conceito do Pai, transmitido nas 3 revelações. É isso. Um forte abraço a você, um dia maravilhoso, uma semana de luz e força para os desafios. Vamos em frente, conte comigo, Miguel Formiga, e com todos os comunicadores da Rede Boa Nova de Rádio ao seu dispor. Obrigado.